Olá, estudante! Eu disse para você no vídeo anterior sobre esta questão que eu iria resolvê-la de uma forma mais pedreira, pois vamos resolver por geometria analítica. Quer ver a resolução anterior? Vou deixar aqui no card para você. Então vem comigo que essa questão do IME tem uma solução bem elegante utilizando matrizes de rotação dos sistemas de coordenadas. Vamos recapitular o enunciado? Um espelho plano de superfície infinita, infinitamente grande, desloca-se na horizontal com velocidade constante v. Um objeto pontiforme se desloca na vertical, também com velocidade constante v. E no instante t igual a zero, as posições do espelho e do objeto estão conforme a figura aqui que a gente vê. Nós temos o espelho inclinado de 60 graus aqui com a horizontal. A distância horizontal aqui do objeto ao espelho vale d. O espelho vai para a direita com v e o objeto para cima com o mesmo valor v de velocidade. Considerando que no instante t igual a alfa ocorre o choque do objeto com o espelho, determine. Bem, a gente não vai fazer o item B. A gente vai apenas ao item A, que diz que as componentes vertical e horizontal da velocidade da imagem refletida do objeto, Você tem que da velocidade da imagem do objeto refletida no espelho vai valer quanto? Para que a gente resolva esse problema do jeito que eu vou te propor, vem revisar comigo alguns conceitos relevantes. E vamos ao conceito de velocidade relativa. Seja o vetor VA a velocidade de A em relação à Terra, VB a velocidade de B em relação à Terra e VA/B a velocidade de A em relação a B, sempre o vetor VAB, velocidade de A em relação a B, será igual ao vetor VA menos o vetor VB. Não tem esse negócio de soma, subtrair. Não, quando se trata de vetor, é sempre assim. É sempre o vetor VA menos o vetor VB. Agora vamos observar as velocidades do objeto e da imagem em relação ao espelho. Seja VO/E, o vetor velocidade do objeto em relação ao espelho, que em relação a ele mesmo está parado, o nosso espelho, a gente vai ter as componentes paralela e perpendicular da velocidade do objeto. A velocidade na direção paralela ao plano do espelho, ela é a mesma para a imagem e para o objeto, mas a velocidade na direção perpendicular, ela vai ter o mesmo valor, mas vai ter sentido contrário. Então, nós podemos escrever que a velocidade da imagem em relação ao espelho nessa direção paralela é o mesmo vetor velocidade do objeto em relação ao espelho nesta paralela. Mas, olhando aqui a velocidade da imagem em relação ao espelho na direção perpendicular, é o mesmo valor, mas é o sentido oposto. Então, menos o valor de VO/E nessa direção perpendicular. Suponha agora que você tem um vetor V com componentes aqui na direção x, que será o Vx, e aqui a outra componente na direção y, que nós vamos chamar Vy. Mas você não quer mais trabalhar neste sistema de referência. Você quer que o seu eixo x e o seu eixo y estejam numa orientação diferente. Querendo representar o nosso vetor V agora nesse sistema S', que vai ter x' como eixo x e y' como eixo y. Veja que este sistema novo de coordenadas, que a gente pode chamar de sistema S', você vai ter novos valores para o Vx e para o Vy, que nós vamos chamar Vx' e Vy'. A gente pode, então, representar o nosso vetor V no sistema S, que seria Vx, Vy, ou no sistema S', que seria Vx' e Vy'. O valor de Vx', Vy' é dado por cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa, aqui chamado matriz de rotação do sistema de coordenadas, isso vezes Vx, Vy'. Aqui é o produto de duas matrizes. Vamos observar agora o nosso problema. Está aqui o nosso espelho e aqui o objeto. O vetor velocidade do objeto vai ser 0 na direção x e v na direção y.
O vetor velocidade do espelho vai ser v na direção x e 0 na direção y. O vetor velocidade do objeto em relação ao espelho será o vetor velocidade do objeto menos o vetor velocidade do espelho. Então, nós vamos ter 0v menos v0, o que vai dar 0 menos v menos v. v menos 0, v. Mas a regra que conhecemos para o vetor velocidade da imagem em relação ao espelho está relacionada a um sistema de referências que tenha uma direção paralela ao plano do espelho e a outra perpendicular. Então, nós vamos fazer a transformação deste sistema de coordenadas S para um S', x', y', que vai estar rotacionado no sentido horário, 30 graus. Como a nossa demonstração, da regrinha de rotação considerava positivo o sentido anti-horário, aqui nossa rotação vai ser de menos 30 graus. Nós vamos, então, fazer o produto dessa matriz de rotação do sistema de coordenadas pelo valor daquelas coordenadas no sistema S para encontrá-las no sistema S'. Cosseno de menos 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de menos 30, menos 1/2. Fiz as substituições e agora fiz a conta, o produto. Aqui você pega o primeiro vezes o primeiro dali, deu este. Aí o segundo de lá daquela linha com o segundo aqui desta coluna, deu este valor. Aí depois a mesma coisa, 1/2 vezes menos v e raiz de 3 sobre 2 vezes v. Ajustando aqui as linhas de cima e de baixo, nós vamos ter as coordenadas x' e y' para a velocidade do objeto em relação ao espelho. Mas e a imagem? Na imagem, nós trocamos a componente x' de sentido. Então, lembrando que esta parte aqui de cima é a componente x' e esta outra aqui, o y'. O x' é a direção perpendicular à do espelho e o nosso y' é a direção paralela à do plano do espelho. Como eu havia dito, nós trocamos o sentido da componente perpendicular da velocidade do objeto em relação ao espelho para obter a velocidade da imagem em relação a este espelho. Mas isso daqui ainda não é a resposta do nosso problema, porque estamos no sistema S'. O problema quer as componentes no sistema x e y, e não da velocidade da imagem em relação ao espelho, mas da velocidade da imagem. Vamos levar então isso daqui de volta ao sistema S, x, y. Eu fiz aqui então a representação da velocidade da imagem em relação ao espelho de volta no sistema S. E para a gente fazer isso, se antes, ao ir do S para o S', a gente girou menos 30 graus, para retornar, a gente vai girar mais 30 graus. Por isso aqui trocamos o sinal do ângulo. Fizemos a mesma operação, similar, e chegamos aqui às coordenadas x e y, agora no sistema S para a velocidade da imagem. Mas não acaba por aí. A gente quer a velocidade não da imagem em relação ao espelho, mas a velocidade da imagem em relação à Terra. Eu aproveitei para já dar uma simplificada nessas expressões antes de a gente fazer a conta final. A velocidade da imagem em relação à Terra, simplesmente no nosso sistema S mesmo, vai ser a velocidade da imagem em relação ao espelho mais a velocidade do espelho em relação à Terra. A gente pode fazer esta composição de movimentos, mas agora a gente já está trabalhando no sistema S de eixos de referência, que a gente tem aqui. Vamos às contas. E para finalizar, eu dei uma simplificada nessa conta. Nós ficamos isso aqui igual a v sobre 2 mais raiz de 3v sobre 2. E aqui embaixo, a gente também simplificou e ficou com menos raiz de 3v sobre 2 mais v sobre 2. Pegamos aqui a velocidade da imagem, vai ser a velocidade da imagem em relação ao espelho mais a velocidade do espelho. Esta aqui é a velocidade da imagem em relação ao espelho. E a velocidade do espelho? A gente tinha visto lá no começo. Somei. Fazendo esta soma,
nós chegamos às componentes x e y da velocidade da imagem. E com isso, você já responde ao questionamento que foi feito neste problema. Esta resolução envolve uma matemática mais robusta, mas você há de concordar comigo que, se você já estudou isso, ficou bem elegante, não foi? Gostou da nossa nova resolução? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!